Congresso, agradecer muito particularmente ao Dr. Paulo Alexandre Pereira, da Comissão Organizadora do mesmo, é com todo o gosto que cá estamos. Vou tentar ser rápido e claro sobre dois temas em particular, não menorizando os outros, mas sobre dois temas em particular, a questão do Estatuto do Doente Crónico e a questão do regime especial de proteção da invalidez. E vou tentar utilizar uma metodologia, por assim dizer, que é de fazer o diagnóstico dos últimos 4 anos de políticas nestas duas áreas, nestas duas temáticas, melhor dizendo, e perante esse diagnóstico tentar projetar um bocadinho aquilo que nós temos que fazer para o futuro. Hão de perdoar-me se eu não fizer grande filosofia sobre o assunto, não o farei. Creio que quando olhamos para a legislação devemos ter uma ponderação bem mais pragmática, que é de olhar e perceber quais são as consequências concretas e reais na vida das pessoas que um determinado decreto-lei ou que uma determinada legislação tem, e por isso é com esse pragmatismo que também vou fazer a análise, o diagnóstico e o prognóstico, por assim dizer. Então, tivemos durante 4 anos um governo do PSD-CDS que deixou, regra geral, a saúde mais cara e mais longe das pessoas. Isto já é dramático para quem pontualmente, enfim, adoece, é ainda mais dramático para quem, por exemplo, tem uma doença crónica. E todos nós temos certamente essa experiência na nossa vida particular, mas também se não tivermos, podemos olhar para um estudo muito recente, que foi feito pela DEF, que diz que, recorrendo a um inquérito feito a várias famílias neste país, onde demonstra que no ano passado, em 2014, num país chamado Portugal, cerca de metade das famílias, 50% das famílias, não teve acesso aos tratamentos que eram necessários para a sua saúde. E não teve acesso porque não tinha dinheiro. E não tinha dinheiro por várias razões. Porque, efetivamente, com o governo do PSD-CDS, a saúde ficou mais longe. Muitos hospitais perderam valências, muitas valências foram centralizadas nas sedes de centros hospitalares. Às vezes existe apenas um por distrito, portanto obrigam as pessoas a percorrer muitos quilómetros para poder aceder a esses tratamentos, e ficou também muito mais longe, por exemplo, quando o transporte de doentes não urgentes começou a ser pago. Isso tornou as distâncias algo ainda mais dramático e tornou tudo ainda mais caro. Todos nós nos lembramos que o governo PSD-CDS é não só o governo do enorme aumento de impostos, mas é também o governo do enorme aumento de taxas moderadoras. E não pega a ladainha de que com este governo, com o anterior governo, há 6 milhões de isentos de taxas moderadoras, porque, como já foi dito aqui, e bem, há 6 milhões de potenciais. Agora, uma pessoa que tem uma doença crónica pode vir a ter isenção em atos médicos que têm exclusivamente a ver com essa doença crónica. E isto não é isenção de taxas moderadoras. É uma grande injustiça, na verdade, porque todos nós percebemos que quem tem uma doença crónica, geralmente uma doença crónica, representa uma grande comorbilidade com outras patologias, com inúmeras outras patologias. E, portanto, um doente crónico que possa ser um doente crónico com uma determinada patologia, geralmente tem depois muitas outras, ou vem a desenvolver muitas outras. E por isso, não é verdade que haja uma enorme isenção de taxas moderadoras. O que é verdade é que existe um aumento enorme de taxas moderadoras que é preciso reverter. Mas nesses últimos 4 anos, a saúde ficou mais difícil, com mais difícil acesso, também por causa dos atestados multiusos que agora custam 50 euros. Não é? Para se poder ter acesso a um atestado multiusos, tem que se pagar 50 euros. É o valor concreto em si, os 50 euros, mas é também o valor simbólico desta medida. De colocar 50 euros, uma pessoa ter que pagar 50 euros, quando muitas vezes estão em situação de saúde altamente incapacitante, precisam mesmo daquilo, até para aceder a isenções de taxas moderadoras, para aceder até a outro tipo de respostas sociais e fiscais neste país, e impõe um pagamento.
Mas o governo anterior é também um governo que decidiu abortar todo o caminho que já estava a ser feito para a concretização do então Estatuto do Doente Crónico. Já foi aqui lembrado, não vou repetir muito sobre isso, mas houve, ainda na última legislatura, a aprovação na Assembleia da República de um projeto de resolução para a elaboração de um Estatuto do Doente Crónico em 2012 e o Governo, na verdade, pegou na resolução da Assembleia da República e colocou na gaveta e daquelas gavetas assim sem fundo, porque nunca lá mais foi buscar a resolução, porque não tinha nenhuma intenção de aplicar aquilo que foi uma resolução da Assembleia da República. Aliás, o Bloco de Esquerda, passado um ano dessa resolução ter sido aprovada, portanto, em julho de 2013, salvo erro, fez uma pergunta ao Ministério da Saúde a perguntar então como é. Há um ano que foi aprovado, a Assembleia da República pronunciou-se maioritariamente pela necessidade de haver este Estatuto do Doente Crónico, vocês ainda não fizeram nada, como é? E a resposta que veio foi, enfim, internacionalmente existem estudos que dizem que 60% da população tem doença crónica, por isso não faz muito sentido ter um Estatuto do Doente Crónico, porque para a população em geral não especificava nada. Bem, para além do argumento não ser minimamente sério, e não devemos considerar sequer o argumento porque não tem seriedade, aquilo que demonstra é que, efetivamente, não havia vontade política nenhuma do governo PSD-CDS para criar o caminho para elaborar este Estatuto. O governo anterior foi também o governo do famigerado Decreto-Lei 246 de 2015, que, apesar de ter, em teoria, como vontade o alargamento de uma resposta social, depois aquilo que fazia era restringir essa resposta social, basicamente quem estava, grosso modo, em estado vegetativo ou muito próximo da morte. E, portanto, restringir brutalmente o acesso a uma resposta social que já existia no país, que deveria ser alargada, estamos de acordo com isso, mas aquilo que eles faziam era, enfim, uma medida de poupança cega e taxativa, apenas a pensar nos cofres da Segurança Social e nos cofres do Orçamento do Estado e, portanto, retirar mais um apoio social, enfim, tendo em conta o governo que era apenas mais um apoio social, e, entretanto, os outros que eles já tinham retirado, mas a intenção era retirar mais um apoio social, que ninguém tenha dúvida sobre isso. Então, perante esta realidade, nós temos muito trabalho pela frente. Nós, enfim, partidos políticos, nós, associações, sociedade em geral, temos mesmo muito trabalho pela frente. E o Bloco de Esquerda propõe-se a imediatamente revogar o Decreto-Lei 246 de 2015 do regime especial de proteção na invalidez. Ao revogarmos esse, repomos a Lei 90 de 2009. Não quer dizer que estejamos completamente satisfeitos com a Lei 90 de 2009. Tem enormes limitações. Reconhecemos enormes limitações. A tabela de doenças, enfim, que dão acesso ao regime é extremamente restrita e muito limitativa. Todos nós reconhecemos isso. Existem dezenas, centenas de doenças raras que têm uma prevalência pequena, mas que são altamente incapacitantes, que não estão naquela tabela e que deveriam estar, por exemplo, se fôssemos por uma questão de tabela. Não estamos satisfeitos com a Lei 90 de 2009, mas sabemos que há uma urgência, que é de revogar imediatamente o decreto-lei que a altera para que ele não entre em vigor já em janeiro do próximo ano. Porque ao entrar em vigor, vai ser muito pior do que ter a Lei 90 de 2009 em vigor. Esse é o primeiro objetivo, de revogar o decreto-lei. E depois de conseguirmos, estou certo que conseguiremos fazer já no próximo dia 10 de dezembro, com as apreciações parlamentares do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português que estão agendadas na Assembleia da República, depois disso, então, trabalharmos sobre a Lei 90 de 2009. A nós, não temos nenhum problema com o facto até do critério ser alargado, não numa forma de tabela, mas ser um critério, enfim, objetivo, mas mais geral, que não especifique doenças. Agora, aquilo que nós não podemos aceitar é que tenhamos uma lei que diga que só pode ter pessoas com doenças altamente incapacitantes, que muitas vezes com 30, 40 anos, quando deveriam estar no pico da sua forma física, portanto, no pico da sua forma para o trabalho, não podem trabalhar por causa da sua doença. Não podemos aceitar que exista um decreto-lei que diga assim: esta pessoa até pode ter uma sobrevida de 15, 20 anos com esta doença. Não consegue trabalhar, apesar disso. E, portanto, só mesmo quando estiver no fim da vida,
mesmo no fim da vida, é que pode ter um tipo de resposta especial. É inaceitável. Vivemos num Estado onde temos um decreto-lei que diz isto. E por isso o objetivo primário é rejeitar e revogar esse decreto-lei e depois trabalhar sobre a Lei 90/2009. É preciso também, como todos nós percebemos, melhorar também aquilo que são o acesso à saúde. Comecei exatamente por aí. A saúde está bastante mais complicada, o acesso está bastante mais complicado, quer seja porque está mais distante, quer seja porque está mais caro. E é preciso intervir também aí, porque também não basta ter apenas proteção social do ponto de vista de segurança social, é importante, mas é importante também que existam respostas, que as respostas de saúde do Serviço Nacional de Saúde estejam permanentemente disponíveis e disponíveis com muita facilidade para quem tem uma doença crónica, quem tem uma doença rara, quem tem uma doença que seja incapacitante. E isso hoje não está a acontecer e tem que vir a acontecer, e isso quer dizer o quê? Enfim, retirada de taxas moderadoras, quer dizer acabar com o pagamento do atestado multiusos, quer dizer acabar com o pagamento de transportes para doentes não urgentes, quer dizer tudo isto. Já agora também recuperar valências em muitos hospitais que foram perdendo valências e tratamentos que eram importantes. Quer dizer tudo isto, e é efetivamente uma urgência nós trabalharmos neste sentido. Mas quer dizer também que devemos retomar o caminho que estava a ser feito pela publicação de um estatuto do doente crónico. E ao contrário do que, enfim, a direita gosta de dizer nestes casos, onde diz muitas vezes 60% da população tem uma doença crónica, não podemos ter um estatuto, porque depois, quer dizer, vamos estar a dar aquele famoso axioma, não é? Vamos estar a dar tudo a todos, isto não pode ser, quer dizer, não é disso que se trata. Não é disso que se trata. E isto ou é muita ignorância, ou realmente é não ter vontade de fazer nada. E eu não acredito que as pessoas que estavam no anterior governo fossem ignorantes. Eles simplesmente não tinham vontade de trabalhar neste assunto. E por isso, arranjar uma argumentação ignorante para não trabalhar neste assunto. E aquilo que nós temos de fazer é retomar o caminho que já estava a ser feito para a elaboração do Estatuto do Doente Crónico. Porque todos nós percebemos que quando todas e todos nós falamos do Estatuto do Doente Crónico, aquilo que nós estamos a dizer não é que deve haver um estatuto que responda à especificidade de cada doente ou de cada paciente, nem de cada doença em si, porque todas as doenças são diferentes, todas as doenças têm evoluções diferentes e cada doente tem uma evolução diferente dentro de cada patologia. Não é isso. É reconhecer que existe algo comum entre todas as pessoas que têm uma doença crónica e é responder a determinadas especificidades. Por exemplo, há pessoas com doenças crónicas que precisam ter respostas muito específicas no que toca a direitos do trabalho, no que toca a legislação laboral, que já foram aqui abordadas. Por exemplo, se calhar precisam de ter determinadas horas, determinados dias da semana em que podem não estar, em que podem faltar para fazer tratamento, por exemplo. Por exemplo, não estamos a dizer que é para todas as pessoas, estamos a dizer para as pessoas que precisam deste tipo de respostas no mercado de trabalho, deve haver um estatuto que diz uma pessoa nestas condições, porque tem uma doença crónica, porque precisa de fazer um tratamento, porque precisa de se ausentar, ou porque precisa, por exemplo, porque tem alguém na família, um filho, um pai, um avô, o que quer que seja, com uma doença crónica, precisa também de algumas horas por semana para dar cuidados a estas pessoas, deve poder fazê-lo e não ser penalizado no seu emprego. É disto que estamos a falar. Da mesma forma que dizemos que um estatuto deve dizer que uma pessoa com uma doença crónica, numa situação em que precisa de um tratamento de saúde, de um tratamento específico, deve poder tê-lo de forma completamente gratuita. Sem pagar taxas moderadoras, sem pagar transportes, sem pagar nada. Isto deve estar no estatuto. Da mesma forma que dizemos que uma pessoa com uma doença crónica em determinadas situações deve poder ter direito a determinadas respostas da Segurança Social. Respostas de um Estado que seja solidário, de um Estado social, que é aquilo que nós queremos que existe em Portugal e que infelizmente deixou de existir
em grande conta por causa do PSD e do CDS-PP. É isto que nós dizemos quando dizemos que queremos um estatuto do doente crónico. Não estamos a dizer que todas as pessoas com uma doença crónica, que vá de uma rinite até, enfim, o que quer que seja, que vão poder faltar ao trabalho 2 dias por semana. Não é isso. Estamos a dizer que uma pessoa com uma doença crónica, quando precisar, quando a sua condição física, quando o seu quadro psicológica, quando o seu quadro disso necessitar, deve poder ter acesso a essas respostas sem nenhum tipo de penalização. É tão simples quanto isto e, portanto, também acredito que com o novo quadro parlamentar que temos agora e tendo em conta que na anterior legislatura, sobre o Estatuto do Doente Crónico, o PS, o Bloco de Esquerda, o PCP e o Partido Ecologista aos Verdes estiveram a favor de um Estatuto do Doente Crónico, creio também que o atual governo do PS não tem condições nenhumas para não elaborar neste momento esse Estatuto do Doente Crónico e também digo com muita frontalidade ao colega de debate e deputado do PS que se não o fizer, o Bloco de Esquerda vai, obviamente, chatear muito e não terá problema nenhum também em ser oposição ao governo do PS neste caso em particular, mas estou a crer que não será necessário chegar aí, porque creio que o PS terá também, conjuntamente com o Bloco do PC e com o PEV, uma abertura para dar esta resposta que é necessária. Eu queria terminar, e até porque sinto que já me alonguei muito, peço desculpa por isso, queria terminar só fazendo referência a uma coisa e dando um exemplo. É preciso que nós, na Assembleia da República, trabalhemos muito para que todas estas coisas que acabei de enumerar, que são propostas do Bloco, todas estas coisas que acabei de enumerar, possam vir a ser concretizadas durante esta legislatura, com um novo quadro parlamentar, com um novo governo, mas é preciso também que as associações em particular e a sociedade civil no geral façam todo o tipo de pressão possível. Todo o tipo de pressão possível. Sobre a Assembleia da República e sobre o Governo também. E é com muita frontalidade que digo isso. É que muitas vezes, sem pressão política, sem pressão social, sem pressão da rua também, sem pressão dos movimentos, as coisas andam muito mais lentamente. E a haver toda a pressão, e havendo tantas associações, havendo tantas instituições nesta área, com interesse, não digo isto de forma depreciativa, não é? Com interesse em que estas medidas e estas políticas se concretizem, tem que, de forma unida e com muita força, fazer toda a pressão possível sobre o Governo e sobre a Assembleia da República para que as coisas se resolvam mais rapidamente e espero que o façam e nós recebemos essa pressão com muita alegria porque isso ajuda também a que as propostas do Bloco de Esquerda possam ser concretizadas com mais facilidade. Por exemplo, só dando o exemplo deste famigerado Decreto-Lei 246 de 2015. Ele efetivamente foi aprovado em Conselho de Ministros em agosto, assim um bocadinho à socapa, não é? Porque, enfim, foi a meados de agosto, todos nós sabemos agosto é a silly season e se calhar o decreto-lei bebeu muito dessa silly season porque ele próprio é um bocadinho silly em si, não é? Mas percebemos isto. Ele foi aprovado em Conselho de Ministros um bocadinho à socapa, foi publicado em Diário da República já depois das eleições e, portanto, também à socapa. E se não fosse alguma exposição pública que isto teve na imprensa, provavelmente hoje não teríamos o PSD e o CDS-PP a dizer, como disseram ontem, que até para o debate de quinta-feira estão a pensar a apresentar um projeto para permitir o alargamento ao regime de proteção, ao regime especial de proteção da invalidez, porque é muito importante garantir esse tipo de alargamento, de acesso, etc, etc.
Bem, nós podíamos dizer assim, que bem que a oposição lhes fica, não é? Porque quando estavam no governo não pensavam assim. Agora que estão na oposição, pensam assim, por isso se calhar estão mesmo no sítio certo. Que bem que a oposição lhes fica, agora que eles estão na oposição têm muitas preocupações sociais. Mas o PSD e o CDS só ficaram agora com estas preocupações sociais porque efetivamente houve uma enorme pressão na imprensa, uma enorme pressão social desencadeada pela exposição pública que esta questão teve, que nos permitiu, nem sequer vai permitir, certamente, que eles fiquem na defesa do decreto-lei que nós queremos revogar. Aliás, eles próprios já dizem que querem mais do que isso. E por isso a pressão é efetivamente importante. E esse é o convite que faço a todas e a todos, é que façam muita pressão sobre o Bloco de Esquerda, sobre o PS, sobre, enfim, toda a gente que existe na Assembleia da República, sobre o Governo em particular, porque isso ajuda mesmo a desbloquear e a fazer um novo caminho. Obrigado.